Desculpem aí o entreveiro que deu aqui na tecnológica, mas infelizmente não foi possível solucionar através do meu telefone. Mas, Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Hoje de forma virtual, né? Mas muito obrigado por ter participado dessa nossa reunião. Eu vou fazer a preparação do ambiente, logo após eu farei uma prece, então você dará início à palestra, tá bom? Tá bom. Então, em nome de Deus, de Jesus, nosso amigo irmão da nossa equipe, Eurípides Bassanufo, vamos dar início à nossa palestra da tarde de hoje, a doutrinária, agradecendo também a todos os participantes, sejam bem-vindos, bem-vindas, é um prazer estar com todos vocês. Vamos ler Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é 50 para o alvo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreve aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após denominar a força física, ou melhor, após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que, ainda e sempre, é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se, em vão, os convites ao sublime banquete. Debalde, envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vinha superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por prazer. Por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do mais forte, iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por obstáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime. Chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. A nossa passagem por aqui é uma passagem assim, como diz o título do nosso planeta, de provas e expiações, é muita dureza, mas precisamos assim ter muita persistência, muita fé em Deus e seguir em frente. Os momentos que vivemos, por exemplo, são momentos assim de muita dificuldade, mas precisamos olhar para os céus, enxergar cada dia que aparece, cada dia que nasce o sol, a gente enxergar como um presente de novas oportunidades que recebemos e seguir em frente. Jamais a gente deve questionar, sempre viver resignado à vontade divina. Vou fazer a prece então. Então, amigo Jesus, queremos agradecer mais uma vez o pão de cada dia, agradecer as bênçãos que nos são dispensadas todos os dias, agradecer a cada sol que nasce, que enxerguemos como um grande ponto de partida, um grande ponto de bênçãos que recebemos, porque são momentos de novas oportunidades, o amanhecer. Assim como o adormecer, quando pomos a nossa matéria para descansar, o nosso corpo, o nosso espírito não para, não dorme. Ele vai ao encontro daqueles ambientes em que nos relacionamos diariamente e que precisamos sempre estar alinhados com o alto para que, ao adormecermos, possamos
caminhar em direção aos que pedem a nossa ajuda, que solicitam a nossa colaboração, e que possamos colaborar, empregar nossas forças da melhor forma possível em prol do próximo. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Sejamos resignados à força do Eterno, Pai de amor e de bondade, que sempre está nos amparando e nos trazendo o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós, saibamos compreender as dificuldades e sigamos em frente. Que assim seja. Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, a palavra é sua. Assim seja, Lécio. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite do Dezeba para participar mais uma vez, contribuindo, divulgando os ensinamentos de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que esclarece, né, que nos fortalece, nos alimenta a fé e a esperança. E o tema que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje é um tema bastante apropriado para o momento que nós todos estamos vivenciando, que é esse momento da pandemia, né, no Brasil e no restante do mundo. E o tema, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, né, ele se encaixa perfeitamente em tudo que a gente vai falar hoje, em tudo que a gente está vivenciando. Mas, antes de falarmos diretamente sobre o tema, é importante, em qualquer obra, em qualquer estudo acerca das obras da codificação, sempre que a gente vai ler, vai estudar alguma mensagem, algum ensinamento de Jesus Cristo, nem sempre a gente faz uma análise prévia acerca de Jesus. Claro que quando a gente vai falar a respeito de Jesus, por mais conhecimento que se tenha, a gente vai sempre diminuí-lo, né, em razão da distância que nos separa, né, espiritualmente falando. Mas nem por isso a gente deixa de falar, a gente pega carona naqueles que estão à nossa frente. Na questão 625, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, ou seja, à humanidade, ao ser humano, para lhe servir de guia e de modelo. E eles responderam de forma objetiva, sucinta, com uma única palavra: Jesus. Jesus como o tipo da perfeição moral, né? Ou seja, o mais perfeito modelo a que a humanidade pode aspirar. E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura, né? Mais pura da lei do Senhor, da lei de Deus, que é o amor, né? A expressão mais pura. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos dá mais informações acerca do passado evolutivo de Jesus. Nesse livro, do livro A Caminho da Luz, de psicografia de Chico Xavier, ele diz, no capítulo 1, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, ou seja, do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, existe uma comunidade de espíritos puros, né, que comandam, né, uma comunidade que comanda todas as vidas em todos os planetas. Continua, Emmanuel. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é uma delas, é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra em 2 oportunidades.
né, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Então, se reuniu essa comunidade de seres perfeitos, somente 2 vezes se reuniu nas proximidades da Terra. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A nebulosa solar é uma nuvem, né, gigantesca, formada por gases e partículas cósmicas. Então, quando o orbe terrestre se desprendeu dessa nebulosa, a fim de se lançar no tempo, de se lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema. Então, essa foi a primeira vez que esses espíritos se reuniram. E a segunda vez foi para deliberarem sobre a vinda de Jesus Cristo. E a segunda foi para deliberarem sobre a vinda de Jesus Cristo ao nosso planeta. Pois bem. Então, Jesus, né, ao tempo da formação do nosso planeta, Jesus Cristo já era um ser angélico, um espírito perfeito, puro. Vamos para a ciência. O que é que a ciência diz sobre a idade aproximada do nosso planeta Terra? A idade, o tempo de formação, que iniciou a formação do nosso planeta. Se colocarem lá no Google, vão ver o tempo de 4 bilhões e meio de anos. A ciência nos diz que o planeta Terra foi formado há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Agora vamos juntar as peças. Significa que há 4 bilhões e meio de anos, Jesus Cristo já era um espírito puro, da mais alta envergadura espiritual, perfeito. Na Revista Espírita de janeiro de 1868, tem uma informação sobre os espíritos superiores. E eles têm uma classificação em 3 tipos de espíritos superiores. Os espíritos superiores, que são aqueles que agem livremente, segundo a sua vontade. Existem aqueles espíritos marcados, que são aqueles designados para importantes missões. Existem os messias, que são aqueles espíritos que chegaram no mais alto grau da hierarquia celeste. São os espíritos puros que não estão mais sujeitos a erro. São infalíveis, mesmo quando encarnados. Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que para nossa reflexão, que como o espírito puro que era Jesus, já na época, hoje, né, mais ainda, que está sempre em evolução, ele não veio aqui dizer pouca coisa. Não veio ensinar pouca coisa. De significado pífio, simples. Né? A partir dessa reflexão acerca da grandeza espiritual de Jesus, a gente deve ter mais cuidado e analisar com mais cuidado ainda tudo que ele deixou de ensinamento. Ou seja, o que ele nos ensinou através que deixou para o nosso estudo, para o nosso crescimento espiritual, tem um profundo significado que a gente ainda está tentando compreender. E graças a Deus que a doutrina espírita veio para facilitar também essa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, nada do que está registrado no Novo Testamento acerca do que Jesus ensinou, nada é pequeno. Tudo tem um profundo significado. Agora, fica melhor a gente começar a analisar o tema de hoje, né? Uma das bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? São um conjunto de princípios ou virtudes, né, a que o homem, o ser humano, pode adotar como roteiro seguro para a sua reforma interior. Né? Veja só, é um código
ético-moral de alcance universal. Um código de ética e de moral, tudo que está registrado no Sermão do Monte, né, contém todos os requisitos que o espírito imortal necessita para o seu crescimento espiritual. Um código ético, de ética e de moral. Ou seja, independe se alguém é evangélico, se é católico, se é espírita, ou mesmo se é ateu. Se seguir, se conseguir compreender e vivenciar as virtudes ensinadas no Sermão do Monte, com certeza já está no caminho da luz. Né? Tanto que Gandhi tem uma palavra muito, muito conhecida de Gandhi, que ele diz que se perdessem todos os livros sagrados, né, se fossem destruídos todos os livros sagrados e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Né? E ele não era cristão. Tamanha é a importância, né, das bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Ou como diz o ex-palestrante, né, porque já é falecido, Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, ele diz que o Sermão do Monte é o currículo vitae, né, do espírito para a sua conquista evolutiva. Por quê? Porque ele contém exatamente todos os requisitos que o espírito imortal precisa para ascender na escala evolutiva. Enfim, o Sermão do Monte, ele é um extraordinário cântico de amor e de compaixão de Jesus Cristo por aquelas criaturas e por toda a humanidade. Sabendo ele, né, que naquela época, né, a gente estava iniciando, o planeta Terra estava iniciando a fase de mundo de expiações e provas. O mundo onde o mal ainda predomina, onde os sofrimentos, as dores, né, predominam. Então, o Sermão do Monte é um verdadeiro cântico de amor e de compaixão por todos nós, principalmente por aqueles que mais sofrem, porque Jesus estava se dirigindo ao espírito imortal. Né? É interessante isso, porque quando a gente faz a análise, tudo que Jesus estava falando, que ele falou para aquelas criaturas, ele estava olhando para o futuro, né? Porque ele, conhecedor, né, do processo de reencarnação, de prosseguimento e com um conhecimento profundo de que todos nós somos espíritos imortais, né? Então ele estava falando para além do seu tempo, mas estava lançando ali as bases do cristianismo com a sua mensagem de amor. Agora a gente vai para a primeira das bem-aventuranças. O tema hoje é falar sobre bem-aventurados os que choram. Mas antes, inevitavelmente, a gente tem que fazer uma breve pincelada na primeira bem-aventurança. Que, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? É claro que ele não estava se referindo à pobreza material. Né? A gente tem que analisar agora, com outro olhar, as mensagens de Jesus Cristo. Ele estava se referindo àqueles que sabem chorar, àqueles que sabem sofrer. Não a pobreza, o pobre materialmente falando, mas sim o pobre de egoísmo, o pobre de vícios, né? O pobre de orgulho, de preconceitos. Então ele estava se referindo aí, ele estava falando naqueles que têm a virtude da humildade, que é a pobreza de espírito. Porque é importante sempre falar primeiro dessa bem-aventurança. Porque o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a humildade é a chave
que dá acesso a todas as demais virtudes. Assim como Jesus nasceu na manjedoura, e aí ele cita a manjedoura, né? O exemplo da manjedoura. Deixa eu ler aqui para vocês. Ele fala o seguinte, olha, que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Porque a partir dela que se começa a adquirir todas as outras demais virtudes. Então, ela é como se fosse o primeiro degrau nessa subida, né, na escada da evolução. E agora, a segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, ou seja, os aflitos, porque serão consolados. Quem são esses aflitos? A que Jesus estava se referindo? Será que ele estava se referindo a qualquer tipo de aflição? A qualquer pessoa que estivesse aflita, chorando? Claro que não, não é? As palavras dele sempre têm um significado mais profundo. Ele estava se referindo àqueles que sabem chorar, àqueles que sabem sofrer. E como é que alguém sabe chorar e sabe sofrer? É quando não se revolta, quando, apesar das dificuldades que enfrenta na vida, seja as dificuldades financeiras, as dificuldades, os problemas de doença, perdas familiares, enfim, são aqueles que, apesar da aflição, do momento de dificuldade, porque passa, não se desespera, não se revolta contra Deus, não vive murmurando, reclamando, achando que Deus não olha para ele. Né? Na verdade, os que choram são aqueles que aceitam sabiamente os desígnios da vida, que compreendem, mesmo não tendo conhecimento espírita, mas compreende que Deus é amor, que Deus não trata de forma diferente os seus filhos, que ama a todos nós igualmente. Né? São aqueles que já têm aquela virtude que o Lécio falou logo no início algumas vezes, a virtude da resignação, né? Que são aqueles que confiam e se submetem à vontade de Deus, que se estão doentes, apesar de lamentarem a doença, não se revoltam contra a vida, contra Deus, não acha que só ele é que está sofrendo, porque fulano que é tão mal não sofre e eu sofro. Né? Enfim, são aquelas pessoas que confiam, que se submetem à vontade de Deus. E nós, espíritas, temos um motivo a mais para compreender essa passagem. Porque temos o conhecimento de uma lei natural, né, muito conhecida, chamada lei de causa e efeito, né? Ou lei de justiça, né? Lei de causa e efeito, que explica a justiça de todas as aflições. Que sabe, né, que o espírita, o verdadeiro espírita, conhecedor, né, dos ensinamentos dados pelos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita, sabem que se há um sofrimento, existe uma causa que dê origem a esse sofrimento. Fazendo uma análise racional, se não compreendermos, se nós assimilamos que Deus é perfeito, Jesus é perfeito, claro, também, se Deus é Pai e ama todos, e ao mesmo tempo a gente olha, se Deus é perfeito, por que eu sofro tanto? Ou uma determinada pessoa, uma pessoa amada, sofre tanto na vida, durante a vida inteira, é só sofrimento, é privação material, dificuldade para conseguir ir até a feira, a vida inteira, enquanto outros têm uma vida mais tranquila, uma vida que tudo consegue. Se nós olharmos isso e compararmos com aquilo que nós achamos Deus perfeito, há uma incoerência se não analisarmos com esse olhar ensinado, né,
pela doutrina espírita. Essa lei de causa e efeito. Né? Senão perde o sentido. Então, essa lei natural explica. A gente sabe que todo sofrimento tem uma causa. E se essa causa não está na vida presente, ela está, com certeza, numa vida anterior, ou em algumas vidas anteriores. Não é? Por isso que o Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que poucos compreendem que são as provas bem suportadas as únicas que podem conduzi-los ao reino de Deus. E que provas bem suportadas são essas? São exatamente essas provas que muitos, quem já tem a virtude da resignação, já enfrenta com tranquilidade. Mesmo sofrendo, mesmo passando pelas dificuldades, compreende que Deus é amor, que Deus está no comando de tudo, que Ele não trata de forma diferente os seus filhos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, eles acrescentam que, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, ou seja, conhecimento da verdade. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi traçada, que é a perfeição. Enquanto outros só suportam essas provas, murmurando, reclamando, se revoltando, e por isso eles permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, né? A prometida felicidade. Porque bem-aventurados significa felizes, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Vejam que Jesus fala, serão, no futuro. Né? No livro Boa Nova, do espírito Irmão X, psicografado por Chico Xavier, tem uma passagem bem interessante a respeito do tema, que diz que Jesus estava conversando com Levi, que é o evangelista Mateus, e falou para ele, disse: Levi, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Vejam só. Né? O leito de dor, ou seja, as doenças, os sofrimentos físicos, né? A exclusão de todas as facilidades da vida, como a pobreza material, né? O anonimato total, tudo isso são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Por quê? Porque são oportunidades. O sofrimento... É interessante uma observação que eu quero fazer, é que ninguém veio aqui para sofrer, né? Porque há muita... Quem não é espírita, uma das coisas que quem não é espírita não compreende direito é sobre o sofrimento. Porque a gente veio aqui para sofrer. Mas ninguém veio aqui para sofrer. O nosso objetivo não é o sofrimento. Né? Eu utilizo aí uma palavra do Divaldo Franco. O espírito, ele reencarna para se reeducar, não para sofrer. Por que reeducar? Porque o sofrimento que ele passa decorre de uma causa, ou seja, de um mal que ele mesmo causou no passado. Então, ele vem para se reeducar, porque é através do sofrimento, das privações, que ele aprende a dar valor, né, à saúde, né, aos bens materiais suficientes, né, para a sua manutenção. Enfim. E por que o esquecimento? Porque a gente não se lembra, né? Porque a gente não consegue se lembrar do passado. Também é uma das grandes dúvidas de quem não detém o conhecimento da doutrina espírita,
né? Não seria bom que a gente se lembrasse, perguntam alguns, né? Não seria bom se a gente se lembrasse do passado, porque a gente aproveitaria a experiência que a gente adquiriu anteriormente, não é? E qual a vantagem, então? Deus ter colocado um véu no passado para que a gente não se lembrasse. Tudo que Deus faz é perfeito. Não há erros nas obras de Deus, na criação. Em tudo que Deus faz não há erro, não é? Aí eu vou ler agora a resposta dada pelos benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá. A lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes. Poderia nos humilhar ou exaltar o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Como assim? Porque entravava o nosso livre-arbítrio. Né? Porque lembrar o passado poderia nos humilhar ou exaltar o nosso orgulho. Aí eles completam, os benfeitores espirituais. Porque, frequentemente, o espírito ele renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Essa é a regra geral. Não é uma regra absoluta, mas é uma regra geral. A fim de quê? De reparar o mal que causou a essas pessoas. E a gente causou tanto mal assim, né? Basta a gente pensar na encarnação anterior. Né? Eu acredito aqui que ninguém se acha perfeito. E por isso a gente já cometeu muitos erros e ainda comete erros. E possivelmente vai cometer erros. E se a encarnação atual é sempre melhor do que a anterior, significa dizer que nas anteriores a gente errou mais. E a gente vai voltando no tempo, a gente vai vendo que a gente errou mais e mais. E vai acumulando, né, dívidas. E a gente tem que se ressarcir com as leis divinas por conta dessas dívidas. Não é? Então imagine se a gente, tendo a visão do passado, se a gente se lembrasse, a gente reconhecesse, né, as pessoas a quem a gente odiou. Né? Talvez, certamente, o ódio, né, poderia despertar de novo e começar os mesmos problemas do passado. Né? De toda forma, o espírito, lembrando disso, poderia se sentir humilhado. Você já pensou alguém que estuprou, né, alguém no passado e está convivendo com ela e tendo essa lembrança hoje, né, como seria humilhante para ele, como seria triste para outro saber que aquela pessoa que estuprou no passado estava convivendo lado a lado. Então, há muitos inconvenientes nisso aí. Mas nem por isso Deus deixou de permitir algumas vantagens para a gente. Né? E que vantagem é essa? O que foi que Deus permitiu e permite que a gente carregue consigo? A voz da consciência. Né? A voz da consciência e as tendências instintivas nós carregamos de uma encarnação para outra, porque isso faz parte da aquisição do espírito e que é necessário para a evolução espiritual. A voz da consciência é aquela que nos diz que o que é certo e o que é errado, mesmo você estando sozinho. Né? É aquela que faz você recusar um troco que você recebe errado, você vai lá e devolve, que na sua consciência é errado você pegar. É aquela que diz que é errado você furar uma fila, a consciência te cobra. É aquela que te acusa quando você é corrupto, mas quando acusa e você mesmo assim insiste em desafiar a voz da consciência, isso demonstra que essa tendência atual precisa ser corrigida, né? Que há uma tendência, as tendências atuais, mas elas precisam ser corrigidas para a caminhada evolutiva dessa criatura. E vai ter que reparar esse erro.
Não tenha dúvida disso, né? Então, é nisso que deve concentrar todo o esforço dessa pessoa que tem dificuldade de respeitar a voz da consciência. É o desafio que ela tem para superar, né, e evitar cometer novos erros, novos endividamentos. Então, as boas resoluções que tomou são exatamente a voz da consciência, né, advertindo o que é bom e o que é mal, né, dando forças a gente para resistir às tentações. Isso é que é bacana, né? Então, o esquecimento do passado, é importante registrar que ele só ocorre enquanto a gente está encarnado, né? Quando a gente retorna ao plano espiritual, à verdadeira vida, né, como espírito imortal, a gente recobra essa consciência, as lembranças, não é? É o que dizem os benfeitores, ó. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado, né? Enfim, essa lembrança jamais perde. Só que, aí vem vem o porém, né? Só que ele vai se lembrar daquilo que foi importante para o seu progresso, né? Então, Jesus, ele aponta a compensação, né, aos que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Vejam só. Imagine Jesus falando para uma multidão de sofredores, né, nesse Sermão do Monte, pessoas que muitas vezes, muitos deles ali estavam à beira da morte, né, porque estavam com doenças incuráveis, que eram comuns naquela época, como a lepra, pessoas que iam em busca da cura. E Jesus chega para eles e diz, né, inclusive muitos deles velhos, idosos e doentes incuráveis. Jesus chega para eles e diz, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão como consolados? Se a gente não olhar com essa visão da doutrina espírita, não tem como compreender isso aí. Como Jesus vai chegar para alguém à beira da morte e vai dizer, olha, vocês vão ser consolados, porque vocês estão passando por sofrimentos. Ora, a gente há de convir que muitas dessas pessoas levaram uma vida difícil e muitos cometendo crimes, inclusive. Uma vida errada, uma vida... se hoje nós, 2000 anos depois, a gente comete erro, muitas vezes regularmente, imagine aquelas pessoas há 2000 anos, né, ignorantes, brutas como eram. Então Jesus chega para elas e fala, olha, bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. Serão quando? Se não olharmos com essa visão da doutrina espírita. Jesus estava se referindo ao futuro daquele espírito, não daquele corpo que ali estava. Ele estava adubando. Deus plantou a semente chamada espírito. E Jesus veio para adubar essa semente, o espírito imortal. Jesus falou àquela criatura ali porque ele sabia que aquelas palavras iam adubar aquela sementezinha chamada espírito ignorante que estava ali. E que lá na frente iria germinar essa semente. Que ele estava falando para o espírito imortal. Serão consolados lá na frente, quando superar todas as dificuldades da vida. Quando compreender que o amor é a lei que rege o universo, que o amor é o único caminho para nos levar à perfeição. Tanto que Jesus resumiu, né, as leis dos profetas em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Enfim, então, quanto maior, né, a queda, quanto maiores são as quedas, os erros, maiores são os medicamentos, os remédios, né? Mais enérgico precisa ser o remédio para curar essas chagas provocadas pelo próprio espírito imortal, que vai acumulando os erros, que vai acumulando, né,
né, durante a sua trajetória evolutiva. Então, paciência e resignação, né, são a chave para a gente enfrentar, saber enfrentar com mais tranquilidade esses momentos difíceis que todos nós passamos e vamos passar ainda. Né? Dizem os benfeitores, olha, paciência e resignação lavam a consciência e acrisolam o espírito, ou seja, purificam o espírito. Isso é o preço, né, com que se adquirem as mais suaves consolações na vida futura. E em momentos, principalmente em momentos como esse, a oração é a nossa fortaleza. A oração diária, a gente tem o hábito de orar, né? Eu me recordo de uma vez que o Chico Xavier tem um livro dele, esse livro aqui, ó, Nossos Momentos com Chico Xavier. Esse livro aqui tem uma historinha bem interessante. Ele tinha ido para São Paulo fazer uma cirurgia e ele estava no quarto de hotel, no quarto do hospital, e ele viu um quadro de Jesus. E ele começou a fazer uma prece. E daquele quadro, saiu uma luminosidade incrível em direção a ele. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, a chorar. Aí, de repente, aparece o espírito Emmanuel no quarto. Disse, por que está chorando, Chico? Aí ele contou, né? Porque não, meu irmão, porque eu fiz uma prece aqui e, de repente, veio essa luminosidade de Jesus em minha direção. Se você acha que é só com você que isso acontece, Chico, acontece e já aconteceu com todas as pessoas que vieram para esse mesmo quarto e fizeram a mesma oração a Jesus com a fé de cada um. A diferença, Chico, é que você vê, por causa da sua mediunidade, você vê essa luminosidade, mas quando se faz uma oração mentalizando Jesus Cristo, recebe esse mesmo benefício da luz. Então, a oração é um instrumento essencial para a gente enfrentar esses momentos difíceis, porque a humanidade passa. Nada de desespero. O momento é de pandemia? Sim, de pandemia. Mas existe um comandante deste planeta que se chama Jesus Cristo, é o nosso comandante espiritual. E não acontece um evento desse, um fato desse, que atinge toda a humanidade, que nos prende em casa a todos, sem uma permissão divina, sem um motivo muito bem planejado pela espiritualidade superior, porque o espírito superior da estatura de Jesus Cristo não erra. Lembra que eu falei? Não erra. Então, existe um motivo. Então, o que devemos fazer? Nada de aperreio, nada de... Sim, rezar, né, fazer as nossas preces, né, é essencial seguir as recomendações das autoridades sanitárias, médicos sanitárias, né, não vacilar, porque realmente esse vírus mata, né, não é brincadeira, mas nada de desespero, se apegar à oração e recordar de Maria, para a gente finalizar, recordar de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que quando ela, depois da morte de Jesus Cristo, em ressurreição, ela passou os últimos dias, os últimos anos, morando em Éfeso, na Turquia, né, para onde ela foi, né, levada pelo evangelista João, o mais jovem, o mais novo dos apóstolos. E quando os cristãos, os sofredores, souberam que Maria ali estava, a mãe de Jesus estava morando naquela casinha humilde, simples, passaram a visitá-la constantemente, diariamente, para ouvi-la falar a respeito de Jesus e para eles também receberem palavras de conforto, porque eram muitos os sofredores, eram perseguidos de toda ordem, né, famintos, doenças de toda ordem, e o que Maria sempre falava para eles, e que reverbera essa palavra até hoje nos nossos ouvidos, e que deve
a gente deve sempre lembrar disso. O que ela sempre dizia é: meus filhos, isso também passa. As dores passam, os sofrimentos passam, as alegrias passam também, porque aqui na Terra não é o momento, não é o lugar da felicidade, né? A gente veio aqui é um laboratório, aqui é uma escola, né? O objetivo nosso é a perfeição, atingir a perfeição lá na frente. Então, que Jesus abençoe cada um de nós, os nossos familiares, e que a gente nunca esqueça disso, dessa mensagem de Maria, né? Isso também passa. Então, bem-aventurados todos os aflitos, todos os que choram, porque serão consolados. Que assim seja. Que assim seja, Paulo. Muito obrigado por essas sábias palavras, nos relembrando o papel que temos que desempenhar aqui na Terra e também nos relembrando da importância da nossa resignação. Nós temos aqui uma série de obstáculos a vencer. Temos uma energia muito densa do nosso planeta, nós temos as influências espirituais daqueles que querem a nossa derrocada, nós temos o nosso passado a resgatar. Então, temos uma série de ingredientes para trabalharmos, né? Mas Jesus nos dá instrumentos de fortalecimento, que nós, com certeza, se quisermos, poderemos superar tudo isso. Talvez não de uma vez, mas uma boa parte a gente pode, com certeza, melhorar. A gente precisa dar a mão a Jesus como uma criança, com confiança, dá a mão ao seu pai e segue. Então, jamais podemos discutir o que está acontecendo, se é bom, se é ruim. Precisamos aceitar e trabalhar para nos comportarmos da melhor forma possível e colaborarmos com o nosso irmão da melhor forma como podemos também colaborar. Jamais questionar, achar isso, achar aquilo, porque não temos a competência necessária ainda e o desenvolvimento de compreensão para entender essas metodologias que são aplicadas a nós. Aqui estamos subordinados, né, às leis divinas. Não temos que fazer isso, já que qualquer espírito superior que nos visita, seja ele encarnado ou desencarnado, ele questiona. Ele sempre nos remete a Jesus. Sempre pede para que a gente se subordine à vontade do Pai Eterno. Então, por que nós, meros viajantes iniciantes de uma longa jornada, temos que questionar aqui se a passagem está cara, se está barata? Não. Temos que sempre agradecer e buscarmos forças para seguir. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Sei que trabalhamos na mesma instituição, há algum tempo não nos vemos, né? Mas faz parte do momento. A gente vai caminhando, precisamos tomar cuidado, como você disse, e a gente seguir em frente. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, por aceitar nosso convite. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu creio que todos compartilham também desse momento de agradecimento. Então, quero agradecer a todos que estão participando, dar um abraço fraterno e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau. A prece final vai ter? Desculpe, já aconteceu uma vez e aconteceu de novo. Vou pedir a você, por gentileza, fazer a prece final. Pode ser. Então, vamos mentalizar a figura de Jesus Cristo aqui ao nosso lado e agradecer a Ele pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa fonte de subsistência, pelo nosso lar. Agradecer a Ele pela luz da doutrina espírita que nos esclarece, nos orienta, nos ajuda a fortalecer a fé e a esperança no futuro. E pedir a Ele que nos abençoe cada um de nós, os nossos familiares, abençoe todos aqueles que sofrem, que estão aflitos porque estão doentes ou têm parentes doentes, seja de Covid ou qualquer outro tipo de doença.
Que Jesus ilumine o nosso caminho, abençoe os nossos governantes, os nossos políticos, todas as autoridades. Ilumine suas mentes, seus espíritos, para que despertem para a luz, para o bem da coletividade. Que ilumine todos os brasileiros e todos os habitantes do planeta Terra, para que enxerguem, para que visualizem o bem comum nas suas ações. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos um final de semana de muita paz. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Agora sim podemos encerrar a nossa tarde. Obrigado, Paulo. Abraço, pessoal. Eu quero agradecer, viu, a cada um né, que compareceu hoje. O Aidil, né, Arlete, Edileuza, Eliane Alves, Irlaine, o próprio Lécio, Maria de Araújo, Maria Isabel Farias, Maurício Nascimento, Sérgio Chinesinho e Terezinha, por aproveitarem o tempo de vocês para enriquecerem, né, as suas almas, ouvindo mensagem de Jesus Cristo, essa deixada por nós, segundo a visão da doutrina espírita. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada a você, Paulo. Deus abençoe também. Obrigado. Então, um grande abraço a todos, Paulo. Obrigado. Um abração. Até mais. Até a próxima oportunidade.